Olá, pessoal! Nessa edição do Távola, vamos comentar sobre o Dia Internacional Gótico, né? Ou se preferir, da cultura gótica, né? E com isso vamos inicialmente partindo do, do que isso foi gerado. Ele iniciou em 2009, né? Na Inglaterra, da onde também foi oriundo a subcultura gótica que a gente conhece esteticamente agora, né? E hoje em dia. Mas remetendo lá atrás, tal como eu disse no dia do, do nerd, pela etimologia ali da palavra, dia é dar luz, é iluminar, é expor por meio dos céus algo, né? Clamar. O que é engraçado é que tem um jogo de linguagem nisso, porque estamos falando de um movimento que associa ao preto, às trevas e a desesperança e sons melancólicos, né? O termo gótico, ele surge primeiramente no período do Império Romano, com o imperador Alárico I. O imperador romano, ele definiu o que era gótico. Era qualquer coisa subsequente da cultura dos godos. Godos que, para quem tenha dúvida sobre o que possa ser, eram tribos consideradas bárbaras pelos romanos, que partem daquela parte ali da Germânia, né, que são conhecidos erroneamente como alemães, né? A Alemanha, em sentido etimológico, ela era apenas o nome de uma tribo entre várias dos godos, né? Tal como é uma problemática parecida com a da Holanda, né? Que na verdade é Países Baixos. O gótico ele vai ter uma revitalização desse termo a partir do século XII a XV, graças a um arquiteto chamado Giorgio Vasari, italiano, que acentuou essa questão de preconceito à cultura dos godos, né, dos bárbaros, ao descrever a reformulação estética por meio dos monumentos góticos, né. Lembrando, lá atrás, o Ocidente tinha como influência a estrutura harmônica de monumentos de Euclípide, né, euclipsiano, ao qual tinha aquele processo da calosgatia, né, que remete até a nossa figura já bem emblemática da filosofia Platão, que comenta sobre o bom, o verdadeiro e o belo, né? E aí, nesse componente do belo, tinha a arquitetônica geométrica dos santuários helênicos, né? E, retomando Giorgio Vasari, ele vai dizer que as arquiteturas góticas são desarmoniosas por não obedecerem essa estética. Um exemplo de como ver os componentes dessa arquitetura é através das obras do Tim Burton, que pega a influência ao expressionismo alemão oriundo do século XX, ao qual ele tenta resgatar as caricaturas geométricas da arquitetônica gótica, né? Os traços pontiagudos, as espirais, né? Sempre ali os vidrais, as linhas curvadas, né? Antes que tem influência até do povo muçulmano, no caso. Sem a influência do povo muçulmano, os monumentos seriam ainda muito geométricos e retilíneos, né? E o que significa ser gótico? Para o que a gente pega de hoje em dia, vem no final do século, da década de 70, por meio de bandas que
que resolveram contrapor o efervescente cenário punk, né? O cenário punk que foi oriundo ali daquele momento em que principalmente os ingleses tentavam fazer uma cultura mais massiva, mais periférica, mais do gueto, para os próprios ingleses se identificarem, já que muitas bandas de rock de grande sucesso estavam já ocupando estádios imensos e fazendo apresentações estratosféricas. Nessa efervescência do punk, com a luta de medidas sociais e tudo mais, se o punk tentava justamente fazer essa quebra social, o gótico ele vem para resgatar o íntimo, o individual, o particular. E nisso entra temáticas como onírico, porque a estética do sonho ele é uma camada que influencia o íntimo. Nada é mais íntimo e poético do que o teu inconsciente, né? E nisso entra também a influência da estética surrealista e por aí vai, né? E como a filosofia interliga com a cultura gótica? Bom, a cultura gótica em si, ela abraçou vários segmentos considerados hostis para a sociedade conservadora, né? Como a questão do sombrio, como a questão, por exemplo, de artigos e elementos que contrapõem a religião dominante vigente, como o catolicismo, né? Não existiria o movimento gótico se não houvesse o catolicismo com os seus artigos como cruz, caveira, reflexão sobre a finitude, e aí entramos a uma coisa que sempre instigou a filosofia, finitude, a morte, né? Os góticos, eles se apropriam justamente do termo memento mori. Lembra-te que vai morrer, né? Que já estavam ali nas culturas venitas, e ao qual os estoicos vão trabalhar com isso, o Epícoro também, Platão faz uma reflexão através da obra Phaedron, né? E ao qual na psicologia e na filosofia contemporânea nós encontramos temáticas referentes ainda a isso, como por exemplo Arthur Schopenhauer. Ali ele é um movimento gótico intrínseco na própria cultura alemã, no sentido em que ele vai ser um intérprete do colonialismo inglês se apropriando da cultura indiana. E através das traduções dele dos Vedas, ele vai trabalhar com temáticas às quais eram um contrassenso da sociedade, né? Como a vontade incessante, né? Como justamente somos dúbios, somos divididos de maneira microscópica, um ser com uma vontade individualista e macroscópico uma vontade metafísica, né? Nós somos divididos como indivíduos e como também ser metafísico, no sentido em que a vontade ela está inerente a tudo, mas graças à nossa consciência como ser consciente, nós começamos a reconfigurar as máximas essenciais da vontade em gostos particulares e devaneios conscientes, né? E isso entra aquela questão que a vida é um pêndulo entre o tédio e a morte, né? O que interliga justamente com isso. Um outro autor também que pode ser intercalado com o movimento gótico, com a proposta, é o Friedrich Nietzsche, com a sua Beleza do Abismo, porque nisso ele compele uma temática que só com Freud vai ser categorizada, o inconsciente. Obras como O Viajante e a Sua Sombra comenta sobre
sobre isso, né? Nietzsche, nessa obra, ele comenta sobre várias críticas à sociedade e a visões além-mundo, né? Por meio do uma personagem, uma personificação, que lembra muito a obra do Elogio da Loucura do Erasmo de Rotterdam, quando coloca a loucura como uma musa, né? E até São Francisco de Sales, na sua Filoteia, coloca a Filoteia como uma hipotética ali de uma personificação da devoção, né, religiosa. E Aristóteles faz isso com o Nicômaco, que tem uma interpretação dúbia, né? Que Nicômaco foi o nome que Aristóteles deu ao seu filho, mas também era o nome do seu pai, né? Daí fica dois vieses para a compreensão da obra, né? Um outro pensador muito importante lidando com essa problemática da finitude, da vontade insaciável, do desejo que sempre aprisiona o ser, é Kierkegaard. Kierkegaard, com sua compreensão de angústia, ele diz que justamente o preço da liberdade, dos saltos qualitativos, é a angústia. A angústia ela é um discernimento justamente para tu se transpor, né? E os góticos, eles têm isso na subcultura, na questão justamente de ter que lidar com a morte, com a sexualidade, com a questão de elementos também que eles questionam que a própria religião delimita e limita, né? E o que não seria ser gótico? O que não seria ser gótico é ser algo consensual, algo popular, algo apenas voltado às ideias e diretrizes sociais, já que, como vimos, do movimento gótico é você questionar, ir contra o Estado, ir contra as questões e valores familiares e contra a religião, né, para atingir sua liberdade existencial e construir seus próprios valores, né. E como o gótico ele é apresentado nas mídias atuais? Bom, a gente encontra um problema nas redes sociais, que não é só com o movimento gótico, com vários movimentos. É uma questão de um sequestro estético. E não, isso não é nenhum autor que está falando em si, isso aqui é uma visão apenas de quem está comentando sobre o tema. Podem questionar, podem trocar umas ideias aí nos comentários, podem criticar, podem até me xingar, não tem problema. A proposta aqui, minha parte do Tavo, eu vou dar cara a tapa a qualquer coisa. Não vou fugir de nada. O gótico ele foi sequestrado em mecanismos como o TikTok, por exemplo, onde encontramos variações como, por exemplo, surgimento de movimentos como Egil, E-Boy, Sad Boy, Sad Gil, e até ao qual não tem necessariamente a sonoridade ali do gótico, só apenas a maquiagem pesada, apenas a vestimenta, mas deslocado da sonoridade e dos ideais do movimento, né? Nós vimos isso ocorre com a religião também, isso ocorre também com qualquer movimento. Quando você está diante de uma câmera, você pode se vestir de qualquer maneira. Eu poderia estar me vestido de gótico e me passar por gótico. Eu não estou fazendo isso agora, mas estou comentando sobre o movimento gótico, né? Ao qual eu compactuo. Mas não preciso estar com uma maquiagem pesada do Kiss na lata para compactuar com isso. Algumas dicas de obras que eu recomendo você encontra uma música que foi feita na época da pandemia, que justamente criticava o governo daquela época, né? O Bolsonaro, que o nome é Café. Café com a letra K, inicialmente, da banda Plastic Noir, que é uma banda, se não me engano, nordestina,
e gótica, né? Aqui no cenário nacional, o Nordeste é uma fábrica de boas bandas e literatura e cultura gótica, né? Podem pesquisar, o Nordeste contribui muito para isso. E essa banda, ela satiriza aquela problemática da cloroquina, né? Tudo mais, pipipopopó. Uma outra recomendação é a HQ O Corvo, de James O'Barr, que foi ali um apogeu ali dos anos 90, né? Com a adaptação do filme, com o Brandon Lee ali, que infelizmente teve aquele fatídico ocorrido, né? Do seu falecimento durante as gravações, né? Que também tem outros filmes, né? Tem até um recente, de 2022, algo assim, e que tem a sua série de quadrinhos, que contribui bastante para compreender ali o compilado da cultura gótica. Tem várias indicações de bandas pós-punk nas próprias HQs, né? E no cenário, voltando ao cenário nacional, uma boa compreensão do que é o cenário gótico é as influências, né, antigas, como não poderia esquecer do século XIX, período ali do vitoriano ali pro Fabril lá, que impulsionou bastante autores como Charles Baudelaire, Lord Byron, né? E aqui no Brasil a gente tem o Álvares de Azevedo, com o seu compilado de poesias, né? Antologia de poesias e poemas, A Lira dos 20 Anos, que é uma grande indicação também para vocês compreenderem as problemáticas do que retrata o movimento gótico. Com isso, eu finalizo hoje, pessoal.